Saudações em Goiás, 6h45 da manhã, terça-feira, 8 de agosto. Nesse vídeo, nós vamos demonstrar porque, no caso da economia dos Estados Unidos, já foi embora o boi com a corda, certo? Vai haver uma crise sem precedentes e os Estados Unidos, como a gente conhece, não vão existir mais, certo? Eu sei que tem um punhado de gente que fala, não vai ser assim, líder, porque eles sempre se recuperam, eles imprimem dinheiro, as instituições são poderosas. Vou explicar. Tem gente que recorre a taoísmo, hinduísmo, confucionismo, catolicismo, jihadismo, especismo, bundamolismo, para dizer que é um exagero, que não vai haver uma crise nos Estados Unidos definitiva. Vai haver sim. Vai haver sim. Nesse vídeo, eu vou procurar mostrar para vocês como essa crise vai se dar. Quais os elementos que eu uso para afirmar que vai haver sim uma crise econômica sem precedente nos Estados Unidos, certo? E por consequência dessa crise e da derrota militar que eles já estão sofrendo, por exemplo, na Ucrânia, muita coisa vai mudar. No mundo inteiro, na história humana inteira, sempre que um império sofreu uma derrota, uma grande derrota, as fronteiras mudam e tudo muda. Então não tem por que ser diferente para os Estados Unidos hoje. Vocês vão me dizer que não, a história funcionou para o resto do mundo em todos os tempos, mas especificamente para o caso dos Estados Unidos, nessa época, não vai funcionar. É claro que vai funcionar, gente. Claro que vai funcionar. Deixa eu explicar para vocês. O que valeu no passado vai valer no presente e no futuro. Simples assim. Toda vez que houve uma grande guerra, as fronteiras do mundo mudaram. Ok? Primeira Guerra mudou tudo, Guerra Franco-Prussiana mudou tudo, Segunda Guerra mudou tudo, Guerra Fria mudou tudo. Sempre que tem uma guerra, as fronteiras mudam. Na verdade, é para isso que, em última instância, os países fazem guerras, para que haja alterações. Então, se existe uma coisa que é ingenuidade, se existe uma coisa que o taoísmo concordaria, é que se dessa vez, ou quando dessa vez, os Estados Unidos perderem a guerra, e eles vão perder, porque eles já estão perdendo e não têm a mínima chance de ganhar, e quando o sistema financeiro deles, que é a outra perna, né? Uma perna são as armas, a outra é o sistema financeiro. Quando o sistema financeiro, além disso, quebrar, imaginar que tudo vai continuar como antes, isso sim é ingenuidade. Isso sim é ingenuidade. Estados Unidos vão perder, como estão perdendo uma grande guerra, e a economia deles será destroçada. Eu vou explicar como essa economia vai ser destroçada. Acontecendo essas duas coisas, gente, deixa eu explicar para vocês, tudo muda. Esse é o raciocínio que eu vou desenvolver ao longo desse vídeo. Vai ter alguns pontos meio, porque a gente gravou isso enquanto estava indo fazer alguns exames. Enquanto estava voltando do laboratório, não para casa da dona mãe. Então vamos ter algumas interrupçõezinhas, mas nada que deixe o raciocínio obscurecido, certo? É porque, sei lá, tem gente que gosta do estúdio, daqueles ares dramáticos, de meu Deus, o mundo vai acabar, entenda por quê. Você coloca uma musiquinha, você coloca imagens de fundo dramáticas. É um estilo, cara, respeito imensamente, respeito de verdade. Mas não é o meu. Não é o meu. Eu não sou muito fã do catastrofismo. Quando eu falo uma coisa que parece catastrófica, não é por conta do adjetivo. É porque simplesmente é o que vai acontecer. É simplesmente o que está acontecendo. É simplesmente aquilo que ninguém quer enxergar. Mais de 100 trilhões de dólares é nova. Muita gente quer que não se enxergue. O mundo está passando não é por enormes algo que está se repetindo, portanto que já aconteceu. É uma dívida imensa. E eu estou aqui para apresentar essas transformações para vocês. Perfeito? Então, as outras vezes que os Estados Unidos tiveram problemas, por exemplo, a crise de 2008, eles não tinham uma dívida tão grande. Nem em sonhos eles tinham uma dívida tão grande. Então,
certo? Essa é nova. Essa é nova. Segundo motivo: desdolarização. Os Estados Unidos, eles, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, têm usado o dólar como um privilégio. E depois do fim do padrão dólar-ouro, tem usado o dólar como um privilégio descabido, certo? Um privilégio que não se assenta, não se lastra em riqueza nenhuma. Como os Estados Unidos conseguiram fazer isso? Basicamente, usando o dólar como arma, e quando o dólar não era arma suficiente, usando armas para garantir o dólar. As sanções, as famosas sanções, e as intervenções humanitárias, levar a democracia. Os Estados Unidos fizeram isso sempre, sempre. Perfeito? Só que agora, com a desdolarização, deixa o mestre Leida explicar com calma para as pessoas céticas o que está acontecendo. Com a desdolarização, não são bilhões, são trilhões de dólares que vão voltar para os Estados Unidos, porque não serão mais necessários para o comércio internacional. Cada vez que o comércio internacional é feito em outras moedas, seja moedas nacionais, seja outras moedas de lastro, euro, franco suíço e principalmente renminbi, menos dólares são necessários. Ora, se esse dólar não é necessário, o dinheiro não pode ficar simplesmente parado, que, né, o dinheiro é capital. Então esse dinheiro volta para os Estados Unidos. Voltando para os Estados Unidos, esse dinheiro só tem dois caminhos, três em teoria. Ele poderia ser investido, perdão, ele poderia ser investido, mas não será. Não será porque os Estados Unidos não têm mão de obra, certo? Não tem mais. Os Estados Unidos não tem mais expertise administrativa. Vocês acham que Peter Drucker e esses imbecis de manual de administração de Unesquina brasileira sabem realmente administrar alguma coisa? Então, não tem mão de obra, não tem mão de obra qualificada, não tem gerência, não tem engenharia, não tem infraestrutura. Então não vai ser investido. Produção. Não sendo investido na produção, ele teria só mais outros dois caminhos. Ser transformado em consumo. Mas consumir o que se não tem produção? Cada dólar que volta e é transformado em produção, em consumo, perdão, como não há produção, ele só vai gerar inflação. A inflação real já tem 8%, certo? Então mais inflação só desvalorizaria o total dos ativos da economia. Por isso o próprio governo, os bancos, fazem questão que, se possível, a totalidade desses dólares que voltam sejam transformados em dívida. Eles compram títulos do Tesouro, os T-bonds. Mas aí é um problema, porque a dívida já está em 100 trilhões. Só a dívida do setor federal já está em 34 trilhões e meio. E cada dólar que volta se transforma em dívida, aumenta essa dívida. Mas aí temos dois problemas gerados por isso. O primeiro é que você aumentar a dívida não ajuda a pagar a dívida, né? Se a dívida já é um problema, aumentar esse problema é óbvio que não é uma solução. Isso é evidente. Mas as pessoas, as mírias porcões da vida, passam batido por isso. Agem como se isso não fosse uma questão real para se preocupar. Ok. Mas aí, vamos lá. A dívida aumenta. Só que hoje de madrugada, horário brasileiro, ontem, horário estrangeiro, outra agência de classificação
rebaixou a dívida dos Estados Unidos. Mais uma vez, a nota da dívida dos Estados Unidos, chamado risco Estados Unidos, aumentou. Isso significa que os investidores, os especuladores, que esses caras não são investidores, são especuladores. Os especuladores vão exigir um prêmio mais alto para comprar título da dívida pública dos Estados Unidos. Como assim? Vão exigir um prêmio mais alto. Atualmente, a taxa de juros paga pelo governo dos Estados Unidos para quem empresta dinheiro para os americanos, para o governo americano, é 5,25%. Por muitas décadas foi de 1%, 0%, coisa assim. Mas agora é 5,25%. Certo? Então, com o rebaixamento da nota da dívida pública dos Estados Unidos, o prêmio exigido pelos especuladores aumenta. Quer dizer que eles vão ter que aumentar a taxa de juros. Para quanto? 6%, 7%, 8%, 10%? Deixa eu explicar os problemas enormes que isso causa. Primeiro, porque se você aumenta o prêmio, você tem que pagar mais. Do jeito que está, 5,25%, seria como se os Estados Unidos tivessem que pagar 1 trilhão e 700 bilhões de dólares só de juro para manter a dívida como está. Só que os Estados Unidos não arrecadam tanto dinheiro. Por isso que eles têm que pedir aumento do teto da dívida. Certo? Eles não arrecadam tanto dinheiro e por conta disso eles têm que pedir que o governo emita dívida para pagar o juro da dívida. É como se você estivesse usando cartão de crédito para pagar a sua dívida no cartão. Certo? É óbvio que isso não tem que isso não é sustentável. Certo? É óbvio que não é sustentável. Não, né? E mais do que isso, tem outro problema. Se eles aumentam para 10%, em vez de 1,7, teria que ser 3,4 trilhões. Se eles não conseguem pagar o que tem agora, imagine se o juro dobrar. Mas aí, gente, o problema só está começando. Vamos imaginar o seguinte. Nossa, Leida, mas esse juro de 5%, 6%, 10% só vale para a dívida nova, não vale para a dívida antiga. Mas é exatamente esse o problema. É exatamente esse o problema. Deixa eu explicar para vocês por quê. Porque o título da dívida pública americana era muito líquido. Significa que era, se você tinha papéis da dívida dos Estados Unidos, era quase como você ter dinheiro, certo? E os bancos, muitos bancos, milhares de bancos nos Estados Unidos eram obrigados pelo governo a comprar título da dívida pública para, né, guardar como ativo. Era um ativo, ou seja, uma coisa que vale dinheiro, né? Se o governo pagava um juro, é diferente de você guardar dinheiro no colchão, porque o governo paga um juro por isso. Só que o que acontece? Esses trilhões, muitos trilhões, quantos? 25 trilhões da dívida pública dos Estados Unidos, que pagavam um juro muito baixo, então, que não vão ser afetados por esse aumento da taxa de juros, porque os Estados Unidos não vão ter que pagar mais por eles. Esses são um perigo mortal para a economia dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque esse ativo, agora, com o aumento da taxa de juros dos novos empréstimos do governo dos Estados Unidos, a nova emissão de T-bonds, eles se transformaram em passivo, ou seja, mico. Se antes um banco, vamos dizer, tinha 100 bilhões em título da dívida pública americana, que estava rendendo que seja 1%, não é um negócio bom porque a inflação era maior que isso, mas a inflação era pequena, certo? É um risco que o banco paga para o governo. Ok. Só que agora nós temos um problema. Se tem título público novo que paga 5%, vai pagar 6, 7, 8, 10, o que eu vou fazer com um título da dívida pública que não paga nada? Numa inflação que está real em 8%. Depois de 10 anos, vamos dizer que essa inflação real diminua para 4%. Mas pega os 8% que ainda está agora, mais os 6% intermediário. Então daqui 10 anos,
Quem tem 100 bilhões é como se tivesse 50 bilhões, ou seja, você perdeu 50 bilhões. Perfeito? Sabe o que significa? Que quando você tem título da dívida pública antigo dos Estados Unidos, você está, na verdade, perdendo dinheiro, você está tendo prejuízo. Como muitos bancos têm centenas de bilhões de dólares em título da dívida pública dos Estados Unidos na carteira, quer dizer que o sistema financeiro dos Estados Unidos quase todo vai ter prejuízos. Certo? Vai ter prejuízos enormes, enormes. E aquilo que antes era um ativo, ou seja, que podia render mais capital, agora é um passivo. Ou seja, que está fazendo eles perder dinheiro. É óbvio que não dá para você esconder esses passivos quando você for fazer a demonstração financeira. Os grandes bancos, os grandes especuladores foram espertos em ter o mínimo exigido por lei dessa dívida. Mas mesmo eles vão perder dinheiro. Um banco como o JP Morgan, por exemplo, deve ter o quê? Uns 300 bilhões em título antigo da dívida americana. Quer dizer que eles vão perder 150 bilhões de dólares em 10 anos. Ruim, mas para um banco que tem um capital como o JP Morgan não vai fazer uma diferença tão grande assim. É só um contratempo. Mas para a enorme maioria virtualmente todos os bancos regionais, todos os bancos pequenos dos Estados Unidos, isso vai fazer eles quebrarem. Na verdade, até grandes bancos como o Wells Fargo vão ter problemas enormes no balanço contábil por causa desse dinheiro que era um ativo e que agora é um passivo, que era uma garantia e agora é um mico, que era uma boia e agora é chumbo, certo? Então, não afeta esses juros altos os títulos antigos. E repito, esse é o problema. Esse é o problema. Porque quem tem esses títulos antigos agora tem um mico na mão. Tem prejuízo na mão. Correto? E os novos vão pagar juros mais altos. Pode ser bom para os bancos, mas vai ajudar a quebrar o governo. Porque o governo não tem mais como pagar. Para pagar, o governo vai ter que fazer... emitir o quê? Porque eles não têm como arrecadar. A atividade econômica não cresce, a produção não cresce, o PIB não cresce. Então eles vão ter que emitir título da dívida para arrecadar dinheiro e pagar os juros da dívida. Não é o principal, os juros. Então, gente, eu não preciso ficar aqui maçando barro. Vocês já entenderam. Quem usa cartão de crédito para financiar as dívidas do cartão de crédito vai quebrar, ou já está quebrado na prática. Essa é a situação dos Estados Unidos. E isso é novo. Quem fala, é só mais uma crise, os Estados Unidos sempre se recuperam, está ignorando isso. Perfeito? Está ignorando isso. Repito, e a desdolarização vai aumentar muito esse problema, porque vai forçar os bancos e o governo dos Estados Unidos, o Fed, a aumentar a taxa de juros. Perfeito? Aumentar a taxa de juros. Ou seja, aumentar o endividamento. Ou seja, transformar os títulos antigos num mico ainda maior do que eles já são. Então, essa é a primeira parte. Estou chegando no laboratório, vou fazer meus exames e já volto. Acabei de fazer o exame. Gente, uma ótima padaria. O que eu fiz? Eu cheguei, comprei pão de queijo para as moças, né, justo, que elas foram gentis comigo ontem. E aí, fiz o exame, tranquilo, e elas ainda me deram um cafezinho. Por isso que eu falo, gente, seja gentil. Seja gentil. A gente nunca perde. As pessoas não perdem, o mundo não perde, fica tudo melhor. Ninguém gosta de gente grosseira, indelicada, né? A falar em delicadeza, eu tô tomando meu cafezinho que eu ganhei lá no laboratório. Peguei os primeiros exames que eu fiz. Eu não sou médico, mas eu também não sou burro. Então eu não tenho problemas na próstata, não tenho problemas na tireoide, e sim, eu continuo com diabetes. Então, né, um problema que eu já tinha, paciência. E 2 que eu não tinha, continuo não tendo, tá ótimo.
é muito melhor continuar tendo diabetes mellitus do que ter problema na tireoide. Então eu tô contente. 1 de 3 tá ótimo. Agora eu vou... Aqui no centro, Catalão tem ótimas padarias, gente. Catalão tem ótimas padarias. Aquela onde eu comprei o pão de queijo para as moças, Sabor e Pão, muito boa, recomendo. Se vocês virem Catalão, passem por lá. Lá tem lanchinho, tem café expresso, essas coisas que, né, as pessoas com um pouco mais de grana gostam. Quitandas de primeira qualidade, vários tipos de pão. Recomendo. E fica no centro, na avenida principal da cidade, fácil de achar. Aí eu vou... Daqui eu vou lá pra Dona Mãe, que eu prometi levar pão do Reis. O Reis é aquele supermercado ali. O pão deles é ótimo. Não dá pra levar porque, tipo, é longe, né? É longe. Só que como eu já tô aqui, eu vou passar lá e comprar um pão bom pra eles de vez em quando. Minha mãe gosta da rosca. Minha sobrinha também. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aqui, gente. Aqui, ó. Esse é o que a minha mãe gosta. Esse é o que eu gosto. Esse é o que minha irmã gosta. Esse aqui eu amo, mas não posso comer. Pronto, agora só voltar. Nossa, alho poró, vou levar. Pronto. Levando pão e alho poró. Deixa eu pagar e a gente volta a falar sobre a questão dos Estados Unidos. Agora eu quero ver se a moça do Maranhão veio hoje, porque ela tem umas farinhas muito boas. Eu quero pra mim. Vamos ver. Não tô vendo ela. Bom, não sei se vocês veem a feira. A feira de terça é uma feirinha, não é a feira principal da cidade. É uma feirinha. Tem muita coisa boa. Eu tô com a glicemia bem baixa ainda. Tomei só o cafezinho. Mas eu sei que tem um lugar que vende um ótimo pão de queijo aqui perto. Aqui, ó, gente, pra quem gosta de feijão, feijão de qualidade. Rural. Olha lá, bastante verdura. A maranhense não veio. Ah, meu Deus, eu tava querendo tanto rabanete. Aqui, ó, pra quem gosta de feijões nativos, olha só, esse feijão aqui é uma delícia, gente. Não sei se vocês conhecem na terra de vocês. Esse é o jale, não é? Esse aqui é o jale. Esse é o roxinho. Ah lá, esse é o roxo. Ah lá, ó. Pra quem gosta de feijão bom, vem nessa barraca aqui na feira. Ó. É mesmo? Agora a gente vai... O homem da farinha não veio. Ele vem na feira de domingo, então... Ah, gente. Quanto que tá o... Pronto. Agora com o pandu cheio, a gente pode voltar a falar. Bom, como eu estava dizendo, antes de eu mesmo interromper vocês, os Estados Unidos estão numa situação que não pode ser
solucionado. A verdade é essa, é um problema que não tem o que fazer, cara. Quer dizer, eles estão tentando. Eles tentaram, a ideia deles, deixa eu explicar. Por que essa crise na Ucrânia? A Ucrânia é uma espécie de Brasil eslavo, ou seja, um país governado por uma elite corrupta, traiçoeira, antinacional e estúpida. Então, facilmente corruptível, né? Imagina um país com centenas de Temers e alguns Bozos. Um país como esse é muito fácil de você, né, manipular. E ela, que era o país mais rico da União Soviética, rapidamente se transforma no país mais pobre da Europa inteira. Por causa desse parasitismo, né? Os caras roubaram tudo que eles podiam roubar. E com o apoio dos Estados Unidos. Aí a ideia era usar a Ucrânia como proxy para fazer uma guerra de procuração contra a Federação. E eles imaginavam, certeza. Primeiro, essa é uma leitura absolutamente irrealista e equivocada do Estado, das Forças Armadas e da capacidade industrial, de engenharia e militar da Rússia. Eles não tinham a menor ideia do que eles estavam enfrentando. Sério mesmo, não tinha a menor ideia. As atitudes que eles tomaram deixam claro que eles não tinham a menor ideia das capacidades russas. Então as vozes da cabeça deles disseram que a Rússia era uma economia atrasada, empobrecida, sem engenharia, sem capacidade industrial, dependente, pobre, um exército mal treinado, armado com sucata. E eles acreditaram nessa porcaria que descreve eles, não os russos. E outra coisa, eles com certeza acreditaram que nem ia precisar chegar nas vias de fato, porque as tais sanções do inferno bastariam. Só que não bastaram. Pelo contrário, nós já mostramos num vídeo anterior de que essas sanções devastaram a economia europeia, destruíram as economias da Europa e tornaram a Rússia mais rica do que nunca. Tanto isso é verdade que o Banco Mundial, não é o Partido Comunista de Cuba, não. O Banco Mundial, no seu relatório anual sobre PIB das nações, confirmou que a economia da Rússia ultrapassou a da Alemanha. Então a única coisa que eles conseguiram, além de empobrecer a Europa, foi enriquecer tanto a Rússia que ela se transformou na maior economia da Europa. Foi de uma burrice, de uma estupidez. Eles não pararam para pensar em momento algum que a Europa dependia das fontes de energia, dos combustíveis e das matérias-primas da Rússia. Certo? Eles acharam que isso era um problema de só menos. A ideia era que as sanções funcionariam, a inflação seria levada para a estratosfera. A inflação da Rússia, só lembrando, é a mais baixa da Europa hoje. As mais altas são dos países que sancionaram. Os três patetas do Báltico, a Inglaterra, a Suécia. Esses sim estão com a inflação nas alturas. A Alemanha. A ideia era que o desemprego corroesse a Rússia, enquanto o que ele está corroendo é a Alemanha. Certo? Ele está corroendo é a Alemanha. Está corroendo é a Europa. Então, foi uma burrice estratégica que é difícil de a gente conceber tanta estupidez. Mas a ideia era: as sanções devastam a Rússia, desemprego na estratosfera, inflação, desvalorização da moeda. E aí, ato contínuo, protestos, derruba o Putin, coloca um títere qualquer, um Boris Yeltsin Gorbachev 2.0, que vai deixar a Rússia ser balcanizada, certo? E aí, os países que surgirem após a balcanização da Rússia, Sarrá, já tinha até um idiota da Áustria que até apresentou as bandeiras, cara. Sério, esse povo é muito imbecil, né? Nosso objetivo é transformar a Rússia em 43 repúblicas independentes, ou seja, balcanizar completamente para depois roubar, levar a democracia, né? E aí a Rússia tem 1/5 dos recursos naturais e energéticos do mundo. Oi, tios! Isso aqui são os cães do professor Edinho. Esse é mansinho e um fofo. Oh, não, esse aqui é plantinho lindo.
Já esse lobo aqui, ele é mais sistemático. Mas são bons cães. O meu amigo professor Edinho mora aqui, ele está trabalhando. Com certeza, ele é professor, né? Claro. Mas voltando ao assunto. E aí eles tomavam os recursos da Rússia. Com o roubo dos recursos russos, daria para pagar a dívida. E ela não seria impagável. A outra estratégia era o grande reset, que até começou a querer ser implementado na Malásia. Malásia foi a ponta de lança. O que é o grande reset nesse sentido? Vocês repararam que esse povo capitalista que destruiu a terra, contaminou a atmosfera num nível sem precedente, é responsável... Não, é que esse cachorrinho mais bonitinho, gente. Ah, não, que levinho feroz. Essa preocupação, de repente, do capitalismo que destruiu o meio ambiente no planeta inteiro por séculos. Essa preocupação com o meio ambiente, sabe para que é isso? É para cobrar por recursos ambientais, por recursos ecológicos. Sabe, você criar taxa sobre o ar limpo, sobre a água, sobre os oceanos. Taxar todos os recursos ambientais, né? Usar os estados nacionais para taxar todos os recursos ambientais e transferir esse dinheiro para banco, para administradoras, né? Empresas como a BlackRock, a JP Morgan, que administram recursos, fundos. A ideia é colocar os recursos ambientais da terra na mão dessas empresas, para, mais uma vez, colocar a terra inteira para pagar um prejuízo que foram os capitalistas que causaram. A ideia era essa, cara. A ideia era essa. Só que a ideia do grande reset fracassou. Nem a Malásia segurou o tranco. Nem a Malásia segurou o tranco. Foram expulsos de lá. Tem um vídeo, eu vou até mostrar para vocês aqui, das forças da ONU sendo expulsos da República Democrática do Congo. A ONU perdeu muita credibilidade. A ONU era a ponta de lança para essas empresas. Você tem um acordo do Fórum Econômico Mundial com a ONU. Está na página do Fórum Econômico Mundial, está na página da ONU. Não estou inventando. Não é teoria da conspiração, está nas duas páginas. Certo? Um acordo de cooperação do Fórum Econômico Mundial, que é o nome de fantasia da sociedade de Montpellier, para implantar o neoliberalismo no mundo, e a ONU, cara, que virou um títere dos Estados Unidos. A ONU não faz mais sentido. Não faz sentido a ONU continuar existindo. Ela é só um proxy do governo dos Estados Unidos. Ela não serve para mais nada. Para mais nada. Certo? E é por isso que ela está sendo expulsa da África. Se não pelos governos, pela própria população. Como está acontecendo na República Democrática do Congo. Vou até mostrar para vocês aqui. Desculpe interromper mais uma vez, mas o YouTube não só não nos monetiza, como ainda ficou com o nosso pouco dinheirinho. Então, se você quiser nos financiar com qualquer valor, a gente agradece. Acho que eu tenho um canal de geopolítica mais zoado do YouTube. Então, tenho que agradecer por quem ainda me vê. Porque é muito aleatório interromper um vídeo de geopolítica porque eu comprei rabanete. Aqui, ó. Rabanete, pimenta bonita, gente. Aí eu comprei também mandioca, alho poró, pão, piqui e um café mineiro. Não tem muito a ver com a decadência dos Estados Unidos, não, mas... Vocês me desculpa. A gente acabou comprando umas moelas porque tava num preço bom, né? Miúdo, qualquer miúdo faz mal para ácido úrico. Para quem tem problema de gota, essas coisas, não é bom. Mas eles são a melhor fonte de vitamina D3, né? Então, eles são muito saudáveis. Além de ser barato. Então, sempre que eu posso, eu compro fígado de galinha ou moela, né? Mas voltando ao assunto. Desculpa, gente, por eu estar meio aleatório hoje, mas, né, eu passei muitos anos sem fazer exame.
sabe, sem consulta, sem essas coisas todas. Então, eu não estou muito habituado. A gente até emociona. Mas enfim, a estratégia que eles tinham a ideia era monetizar, né? Monetizar o meio ambiente, monetizar os recursos ambientais. Deu com os boas na água. Fracassaram miseravelmente no intento deles. Fracassaram miseravelmente. E aí a outra estratégia era recorrer à guerra. Os Estados Unidos sempre recorreram à guerra quando enfrentam, desde a criação do Fed, né? Federal Reserve, que é um banco particular, que controla a moeda e juros nos Estados Unidos, em prol dos banqueiros, sacrificando toda a economia produtiva nos Estados Unidos. Parece que isso é Banco Central, gente. É para os bancos poderem roubar o dinheiro das pessoas, mesmo de quem não é correntista. Banco é ladrão. Enfia isso na cabeça, banco é ladrão, todo banco é ladrão. O banco é um parasita da economia. Sabe por quê? Não tem como a produção crescer no nível dos juros. A dívida sempre vai crescer mais que o produto. Ainda que aqui e ali alguns investidores consigam pegar dinheiro emprestado e fazer ele render mais, na média, e é aí que o banco ganha dinheiro, os juros crescem num patamar muito superior ao da economia real. Certo? Muito superior. Essa é a verdade. Então, imaginar, os bancos são úteis. Não são, os bancos são parasitas, são ladrões. Eles sugam o sangue da economia, são vampiros. Sugam o sangue da produção. É isso que eles fazem. E do consumo também, e dos trabalhadores. Na verdade, a própria ideia da dolarização é uma taxa de senhoriagem. Já expliquei muitas vezes isso. Qual que é a ideia da dolarização? Tornar o mundo inteiro dependente do dólar. Todas as transações você importa em dólar, depois converte em moeda nacional. Os Estados Unidos, as instituições americanas, cobram a taxa de senhoriagem. Depois você produziu, você exporta. E aí, mais uma vez, converte moeda nacional em dólares. Se quem compra um país que não usa dólar, vai ter que fazer outra conversão desses dólares novamente em moeda nacional. Então, todas as transações internacionais envolviam uma taxa de senhoriagem para a conversão da moeda nacional para o dólar. E os Estados Unidos e as instituições financeiras dos Estados Unidos ganhavam muito dinheiro sem ter que produzir nada, sem ter envolvido no negócio. O mundo pagava para usar a moeda dos Estados Unidos, ou seja, estava pagando para ser explorado pelos Estados Unidos da América. Essa é a realidade, é assim que funcionava. Então veja bem, além da desdolarização, causar aquela questão que eu falei para vocês, que é mandar de volta para os Estados Unidos bilhões, trilhões de dólares, que vão ter que ser convertidos em dívida, ampliando o problema deles, eles estão perdendo centenas de bilhões de dólares que eles ganhavam sem fazer nada, eles ganhavam com a taxa de senhoriagem. Então não só a dívida aumenta, como os ingressos que poderiam ser usados para pagar pelo menos os juros da dívida vão diminuir, os ingressos vão diminuir. Já que a taxa de senhoriagem, à medida que a economia mundial se desdolariza, não se faz mais necessária. Estão entendendo aí o tamanho do buraco que os Estados Unidos se enterraram? Essa que é a questão, gente. Esse é o buraco. Perfeito? Não vão sair dele. Se a gente for olhar, o taoísmo diz... Não interessa que o taoísmo, o confucionismo, o budismo, o cristianismo, o islamismo, o jihadismo, o bundamolismo dizem. Esses são problemas reais que os Estados Unidos não têm como se safar. Não tem como se safar. Simples assim. Não tem como se safar. Tudo que eles tentaram deram errado. E aí vamos discutir esse ponto. Por que deu errado? Porque eles não têm mais capacidade de impor ao mundo a própria vontade. Porque não tem capacidade industrial, não tem capacidade tecnológica, não tem capacidade financeira. Veja só a ironia da coisa. Os Estados Unidos oprimem a própria população e o mundo com dólar, dinheiro, né? E armas. Só que eles estão perdendo dólares. E com isso eles perdem também a capacidade de financiar as armas. Acabei de ver uma notícia no Twitter aqui. Os Estados Unidos mandaram acho que 3 mil soldados para o Irã. Vocês têm noção do que é o Irã? Vamos repetir para os americanos que não sabem nada de geografia? O que é o Irã?
O Irã é um país maior do que a soma de todos os estados da região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, todos os estados da região sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mais o Mato Grosso do Sul. É um país enorme, com quase 90 milhões de habitantes. Por PIB cambial, é uma economia do tamanho da brasileira. Por PIB paritário, evidentemente, é menor. Mas é uma das maiores economias do mundo. É um PIB de 1,6 trilhão de dólares paritários. É uma economia enorme, enorme. Uma das maiores do Oriente Médio do mundo. Forma cada ano mais engenheiro do que os Estados Unidos. Estados Unidos, com 334 milhões de habitantes, 4 vezes a população do Irã, não forma a mesma quantidade de engenheiro do que os Estados Unidos. Ah, gente, era aqui que minha mãe morava. Algumas plantinhas ainda estão vivas, mas a maioria morreu. Né? Acontece. Bom, enfim. Não tem... Fazer o quê? Eles realmente acham que vão fazer guerra contra o Irã e vencer com 5 mil homens? O Irã tem míssil hipersônico, coisa que os Estados Unidos não têm. O Irã tem centenas de milhares de drones kamikazes. Os Estados Unidos têm o quê? Uma fração disso. Os Estados Unidos hoje, no rato a homem, não aguentam o Irã. Se eles caírem na bobeira de fazer guerra no Irã com 3 mil ou 5 mil idiotas, eles vão tomar um pau, mas um pau que é... Nossa, gente, para um país que perdeu para criador de cabra do Afeganistão, enfrentar o Irã com 5 mil idiotas, ou 3 mil retardados, não sei lá o número de imbecis que está lá, cara, é de uma... Eles acham realmente que vão intimidar o Irã com uns poucos milhares de soldados? Eles acreditam realmente nisso? De certo acreditam, né? Porque tiveram a audácia de mandar. Eles só mostram fraqueza, desespero. Como dizem os africanos, o leão banguela é o que ruge mais alto. E é essa a situação. Os Estados Unidos são um leão banguela e todo mundo já viu. E ficar rugindo, achando que vai ameaçar o Irã. O Irã, com 3 ou 5 mil soldados, sei lá, é ridículo, é patético. Sabe, é patético. É incrível que eles tenham chegado nesse nível. E acho, gente, que com isso eles passam a ideia de força. A Victoria Nuland, né, a European Union, a golpista que planejou os golpes contra a própria Ucrânia e contra a presidenta Dilma, Victoria Nuland, ela esteve no Níger, né, para ameaçar os, como é que chama, golpista, né? Cara, nem foi recebida, nem foi recebida. Ela deixou um recado, deixou com quem? Com a cozinheira? Com a copeira? Que ninguém do governo recebeu ela, não. Você vê o nível, nem o Níger, das nações mais pobres do mundo, está respeitando os Estados Unidos mais. E eles acham que mandando a Victoria Nuland, que não está sendo recebida pelo Níger, eles vão ameaçar o Irã com 5 mil soldados? Sério, esse povo é doente, eles são doentes, doentes de burrice, doentes de orgulho, doentes de racismo, doentes de ubres, sabe? Então, é insano, cara. Eu comento as coisas e falo, gente, não tem lógica. Não tem lógica isso, sabe? Não faz sentido uma coisa dessa. Não faz sentido. É muita estupidez. Mas é o que eles têm, é rugir. Sabe, é rugir. O leão banguela ruge. Então não vão resolver, repito, as considerações aqui não vão resolver pelo dinheiro porque eles não têm mais. Não vão resolver pelas armas porque eles também não têm. Ah, os F-16. Que F-16? Que F-16? Depois do R-37M, o míssil hipersônico ar dos Estados Unidos, já fizeram, né, um novo modelo de míssil ar, especialmente para o Sukhoi. Cara, não adianta F-16, F-15, F-12, F-22. O F-22 existe.
F-35 não faz diferença o número que eles colocam depois do F. Vai cair, certo? Por quê? O R-37M e o novo míssil da Vimpel são hipersônicos. Tranquilo? São hipersônicos. Não interessa quanto dessas merdas voadoras lançadas, mas vai cair, cara. O míssil russo faz 300 km em 4 minutos. Sabe? Tem navegação inercial por satélite, por laser. Tem giroscópio mecânico, ou seja, que não pode ser alvo de interferência eletrônica. Perfeito? Não pode, simplesmente não pode. Então não interessa o que eles fazem. Depois que o míssil foi lançado e marcou o alvo, já era. O avião vai cair. E aí, como eu disse, não faz a mínima diferença o número que vem depois do F. Vai cair, vai ser derrubado. A escolha vai ser do piloto. Se ele preserva a própria vida ou vai junto com o avião. Simples assim. Simples assim. Essa que é a realidade que os Estados Unidos têm que enfrentar. E imaginar que eles vão assustar o Irã. Cara do céu, sério, de verdade. O Irã tem míssil hipersônico. Tá mandando porta-avião. Tá, manda porta-avião. Um dos mares mais rasos do mundo, profundidade média de 35 metros. Manda porta-avião para lá. O Irã infestou aquele de submarino pequeno, feito para navegar em água rasa. Mas não precisa. O Irã tem míssil hipersônico. Você sabe qual que é a principal função do míssil hipersônico? Para que ele foi criado originalmente? Por que os russos criaram? E coincidentemente os países aliados e amigos da Rússia, Coreia do Norte, Irã e China, também tem míssil hipersônico. Claro que não com a mesma tecnologia, né? Mas tem míssil hipersônico. Eles foram criados para afundar porta-avião. Isso quer dizer que basta 3 hipersônicos do Irã para afundar 3 porta-avião dos Estados Unidos que estão mandando para lá. Eles só têm 11, se perde 3 fica com 8. Eles vão enfrentar a China e a Rússia como? Fala, mas aí o Irã lança, os Estados Unidos pode retaliar com a arma nuclear. Claro que pode. Se estiver disposto a enfrentar a Rússia, a China e o Paquistão, que também tem arma nuclear e que falou que um ataque ao Irã seria como um ataque a eles, eles podem. Claro que eles podem. A entidade sionista pode atacar. Claro. Um país ridículo, menor que Sergipe, vai atacar um país 100 vezes maior. Claro que vai. E outra coisa, gente. Nem Israel, nem Estados Unidos tem míssil hipersônico, tem míssil com capacidade de atingir grandes velocidades. Os satélites russos detectam esses mísseis, se eles for lançar, né? No lançamento. Detectou no lançamento, você faz 2 coisas. Derruba, porque, como eu disse, eles têm míssil hipersônico, e destrói o local de lançamento, para mais nenhum ser lançado. Simples assim. Então os Estados Unidos não podem fazer nada, porque tudo que eles faziam era na base da ameaça. E essa ameaça era tangível quando ele tinha superioridade industrial, superioridade tecnológica. E agora não tem nenhuma nem a outra. Pelo contrário, eles estão trabalhando numa situação de inferioridade industrial e inferioridade tecnológica. Então, além dos problemas que eu listei que eles têm e que não vão resolver, eles também não têm, e esse era o objetivo, meios para resolver esses problemas. Certo? Não tem dinheiro, não tem infraestrutura, aí vamos pagar esse ponto. Ah, mas eles podem voltar a ser uma potência industrial. Claro que pode, né? E eu também posso ser bonito. Eu também posso ser bonito e alguém me ligar de Curitiba. Nossa, Leida, vamos tomar, sei lá, um chá ou tomando aqueles sorvetes deliciosos e depois ir para Morretes? Claro que pode acontecer, né? Mas ninguém de Curitiba vai ligar para mim pra gente ir no mercado, tomar um café de qualidade e comer uma fruta. Não vai acontecer. Da mesma forma, nenhuma solução mágica vai aparecer para os Estados Unidos. Então, como eu disse, com todo respeito, não é a questão de shintoísmo, budismo, confucionismo, taoísmo, cristianismo, islamismo, jihadismo. Não interessa o que essas religiões falam, o que essas filosofias dizem. O fato concreto, inescapável, é que os Estados Unidos meteram os pés pelas mãos. Estão num buraco enorme que eles mesmos cavaram. Não tem ninguém que os tire, nem tem como sair. Simples, essa é a situação. Perfeito? Então, a questão é, Leider, você acha que a economia americana vai quebrar? Não, eu não acho, eu tenho certeza absoluta.
Leider, os Estados Unidos podem se recuperar? Claro, se tatus voadores existirem, eles podem, caso contrário não vão, porque eles não têm os meios para isso. Perfeito? É simples assim, gente. Simples assim. Que dica eu deixo, se eu posso deixar alguma? Não deixe o coração de vocês se amedrontar. Nós não temos condição de derrotar o inimigo, que são eles. Mas felizmente a Rússia tem, a China tem, o Irã tem, até a Arábia Saudita tem. E eles vão. Certo? Chega. As identitárias, as pessoas que vivem de lacrar, de produzir adolescente histérica na internet e fazer publicidade para bolsa cara e marca multinacional de bebida alcoólica, não vão fazer nada para acabar com o capitalismo, até porque eles trabalham para o capitalismo, né? Os revolucionários de sofá, cuja principal tarefa é acusar o PT por ser responsável pela incompetência deles, também não vão fazer nada para derrubar o capitalismo. O próprio PT não vai fazer nada para derrubar o capitalismo. Porque no segundo governo do Lula, quando eles tinham condição de fazer alguma coisa, tipo abolir a Lei Candir, eles não fizeram. Perderam a oportunidade. Falta ao PT coragem. Falta ao PT culhões. Na verdade, se tem uma pessoa corajosa no PT, são a Dilma e a presidenta do partido. Então, se existe um homem no PT, são aquelas duas mulheres, Gleisi Hoffmann e Dilma Rousseff. O resto é tudo bunda mole. Com todo respeito, eu sou petista, afiliado, mas é tudo bunda mole. Tudo bunda mole. Os que não têm a bunda mole têm um coração generoso demais. É o caso do presidente. Muito generoso. Nós estamos numa situação, numa época do mundo, em que omeletes têm que ser feitas. Para fazer isso, tio Xi Jinping, tio Modi, tio Vlad, tio Bin Salman, tio Ali Khamenei, deixam claro que você tem que quebrar ovos. Não tem ninguém no PT para quebrar ovos. Quer dizer, temos Gleisi Hoffmann e Dilma Rousseff. Mas só, não tem homem naquele partido. Cara, o governador da Bahia, aquilo é uma aberração. Com todo respeito. O governador da Bahia é um mané. Não o atual, o ex. É um mané. O atual parece gente boa. Ou não, né? Mas não tem homem no PT. Verdade seja dita, é isso, cara. Então o PT não vai fazer. Vai salvar o povo brasileiro como ele pode. Ou como ele acha que pode, até onde a coragem dele deixa ele chegar. E agora ele tá refém, né? Agora ele tem desculpa, que é pior, né? Mas eu confio. Não dou um cheque em branco, mas confio no Haddad. Flávio Dino não é do PT. Mas é um nome também que não dou um cheque em branco, eu conheço o passado dele. Eu sei o que ele fez politicamente no verão passado. Mas confio, sabe, pode render alguma coisa ali. Mas de modo geral, gente, se você olha esse quadro, você fala, nós estamos lascados. Não estamos. Porque, embora a gente não queira, e mesmo que alguns queiram, a gente não possa fazer nada, como eu disse, tem país que pode e vai e está fazendo. Então a solução dos nossos problemas não vai ser uma implosão, porque nós não temos a dinamite interna necessária. Vai ser uma explosão, vai ser de fora para dentro. Caindo o sistema financeiro internacional, o dinheiro que esses bilionários, esses parasitas inúteis que controlam a economia brasileira, que está quase todo escondido no exterior e lastrado em dólar, o dinheiro deles acaba. Acabando o dinheiro, acaba o poder. Porque o poder deles não é de inteligência, não é de logística, não. O poder deles é só dinheiro. E é com isso que eles compram militares corruptos e crentes imbecis, que traem a palavra de Cristo. É com dinheiro. Sem dinheiro, essa elite não pode fazer nada. E se Deus, na sua infinita graça e absoluta misericórdia, permitir que o nosso presidente, ou alguém tão bom e competente, sobreviva a isso, aí sim a gente pode destruir esse câncer, que é essa elite nossa.
Porque sem dinheiro eles não são absolutamente nada. Eles são tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Se eles perderem isso, eles não têm mais nada. E aí a gente pode se libertar. Aí a gente pode sonhar com a liberdade, a gente pode sonhar em concluir aquilo pelo qual Getúlio Vargas deu a vida, que é a construção de uma pátria. A gente pode até falar em pátria novamente, porque essa palavra foi suja na boca imunda dos militares, dos PMs, dos crentes, dos bolsonaristas em geral. Certo? A gente pode até voltar a usar essa palavra, a pátria. Mas não acima de todos, nem de tudo. A pátria abaixo do povo. Deus ao nosso lado, não acima de nós. Deus está no meio de nós. E a pátria só existe para servir ao povo. Dito isso, eu sou um otimista. Sou um otimista. E agradeço a vocês que chegaram até aqui. Peço desculpas pelo tanto de coisa aleatória, porque hoje foi um dia que, uau, né? Foi diferente para mim. Mas eu tinha que falar sobre isso. Mas eu também tinha que fazer os exames, eu tinha que comprar alguma coisa pro meu bando. Então, né? A gente não pode fazer aquelas gravações de estúdio super chique e tal. Não. A gente faz o que dá e eu peço desculpas para vocês por não ficar, sei lá, né, tão bom quanto outros canais. Mas é o que a gente tem e é o que a gente oferece. Como diz nossos irmãos mormons, de tudo que a gente tem, o mais importante é dar de nós mesmos. E eu tento fazer isso com todo o meu coração e agradeço a quem recebe também, de todo o meu coração. Tenha uma ótima manhã. E uma manhã otimista. Porque não interessa o que digam os sexta colunistas, os céticos, os quinta colunistas, os traidores, os bolsonaristas. Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Não vai ser rápido, nem vai ser indolor. Mas vai dar tudo certo. A gente só tem que sobreviver. E eu tô aqui lutando pra isso. Aqui, ó. Viu? Tô lutando. Tô lutando pra isso. Espero que vocês também permaneçam atentos. E permaneçam firmes. Porque vai dar certo. Tenha um ótimo dia. Agora eu vou levar o café da manhã pra minha mãezinha e pra minha família. Fiquem bem.